Citando até um outro autor aqui que eu separei, o John Jonett, ele fala o seguinte, ele tem um livro chamado Pregador, Sua Vida e Sua Obra. E ele fala, é muito interessante, ele fala o seguinte, dentro até do que o senhor bem colocou aqui, a questão de vocação, que a vocação pastoral ela não acontece quando a pessoa, um exemplo, busca fazer uma medicina e não logra êxito. Quando ela bate em outra porta e ela fica frustrada, não dá certo. E aí ele fala o seguinte, que a pessoa busca diversas outras carreiras e por fim ela conclui que Deus está chamando-a. Né? Então ela fala assim, olha, ele não deu certo em outras áreas, é porque Deus me quer naquela. Ele fala o seguinte, ele afirma que ao contrário, vocação pastoral é quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia entrar pela porta do ministério. Boa fala aí, porque um tempo eu fiz parte da direção do nosso seminário, e nós tínhamos um tempo, hoje eu não sei tanto como está, mas nós tínhamos muita dificuldade com um seminarista que saía do seminário, ingressou no seminário jovem e já foi para dirigir igreja. Sim. A maioria não funcionou, não deu certo. Aqueles que mais tarde, depois de passar por alguma experiência profissional, deram mais certo. Até hoje eu não entendi isso. Desculpa, o senhor fala no sentido secular. Secular. Passou por um trabalho... período de trabalho secular. Ok. Depois passou no seminário e deu certo. Aqueles que foram muito jovens no seminário, não estou generalizando não, sim. Na sua maioria. Aí sai do seminário e já foi assumir a igreja. Tem um período de estágio pequeno, não deu muito certo. Então, chegou um tempo que nós estávamos chegando nessa conclusão. Só apresentar alguém para assumir titularidade de uma igreja quando essa pessoa também tiver uma experiência de trabalho secular. Porque nós estávamos vendo naquele momento que as pessoas não sabiam, não entendiam muito a vida. Não sei se eles entendiam que a vida de ministério era fácil, e por isso entrava de cabeça no ministério sem ter muita consciência do que é a vida, e aí tinham barreiras para prosseguir. E aqueles que tinham já caminhado secularmente, dava mais certo. Que aí seria uma vocação teológica, que é no caso dentro do seminário, no qual é abordado, e outra seria a vocação ministerial, que é o trabalho realmente linha de frente, vamos chamar assim. Exato, porque é o seguinte, o fato de você ter uma vocação ministerial não isenta você de ter uma vida secular. Ok. Você tem uma vida secular. Sim, deve. Você vai comer, você vai se vestir, você vai viajar, vai se casar, você vai ter filhos. E aí que estava o problema. Porque as pessoas não estavam acostumadas, talvez, com essa vida de ter que ganhar o dinheiro, ter que sentar uma casa, ter que bancar uma família. E aí dependia da igreja. E a igreja sempre, hoje está até melhor, mas pensa em 40, 50 anos atrás, os pastores não falavam abertamente que tinha o salário da igreja, até os que tinham, pois eram poucos que tinham. Então era pela fé mesmo. E aí as pessoas não suportavam as pressões seculares que vinham, entendeu? E aí muitos manquejavam no ministério, outros interrompiam, e muito embora teologicamente estavam preparados, não é que não tinha vocação, é que não tinha um preparo para enfrentar uma vida que é uma vida dupla. A vida ministerial, ela anda paralela com a vida secular. Você tem todos os ambientes seculares, você tem, entendeu? E aí o pessoal tinha dificuldade. Deus não nos tira, né, da vida secular. Você vive no mundo, você vive nesse mundo aqui. Muito embora não sejamos desse mundo, espiritualmente dizendo, mas sim, enquanto estivermos aqui, nós somos desse mundo, vamos ver toda a situação aí desse mundo. Hoje essa coisa mudou um pouco, eu creio que mudou um pouco, né? Mas a experiência na época foi difícil. A juventude saiu do seminário achando que já tinha ganhado o mundo e agora só Deus, e quando chegava a situação de cunho secular, aí era difícil passar. Inclusive eu falo para os colegas que às vezes me perguntam, nos bate-papos de bastidores, sim, eu falo que esses 43 anos de ministério, eu nunca consegui tirar um mês de férias. Um mês eu não consegui ainda. Eu já consegui 3 semanas. Fora o tempo que eu fiquei doente um tempo aí, que eu infartei, aí eu fiquei 90 dias realmente, mas não foi férias, foi repouso, né? Mas falar assim, eu vou tirar um mês de férias, eu não consegui ainda. O máximo que eu consegui foi 3 semanas. E não parei esses 43 anos. Agora, em outubro desse ano, vai fazer isso, 43 anos. Que eu ingressei no ministério, comecei a dirigir a primeira igreja e não consegui parar, não parei.
Estou em frente, estou indo em frente aí. Amém. Uma hora mais fraca, outra hora mais forte, mas estou indo. Amém. Deus supre. Ou seja, o pastor já está dando aqui as dicas. Quem almeja o pastor do ministério já sabe que talvez não tenha as férias de 30 dias. Eu fico vendo os pastores mais jovens, Sim. como exercendo liderança de pastor, e os mais novos eles conseguem, eles levam isso mais a sério. Eles conseguem tirar 30 dias de férias e a gente recomenda que faça isso mesmo, né? Porque eu costumo falar que o pessoal da minha geração era um pessoal mais forte em tudo, assim, né? Tanto fisicamente, Ok. e no ministério é idem. Então a gente orienta que o pessoal tire férias, porque eu vejo que eles não aguentam. Se ficar sem tirar férias, não aguenta. Que exista esse cuidado. Existe cuidado. Agora, a minha geração, se você for entrevistar os pastores aí de 70 anos, eles vão falar a mesma coisa que eu. Os pastores da minha geração não sabem o que é férias. Férias, religiosamente, eles não sabem o que é férias. Tira férias trabalhando na igreja. Até, desculpa interromper, até no sentido talvez de uma viagem que o senhor faça, o senhor não está tirando férias. É uma visita, é um período, né, de campo, é um período de visitar outros ministérios, famílias. E por incrível que pareça, você chega num lugar, e principalmente onde aí nós temos igrejas espalhadas no Brasil todo e no mundo, né? Sim. Então dificilmente você vai chegar numa cidade que não tem uma igreja avivamento bíblico. Difícil. Sim. E aí chega lá, a gente chega com férias. E fica sabendo que o pastor está lá. E como eu fui uma figura bem conhecida na denominação, até porque eu já fiz o jornal da igreja durante muito tempo, e assim eu fiquei conhecido, né? Exerci liderança. Então a gente fica conhecido. E o pessoal sabe que a gente está lá na cidade. Eles vão atrás da gente. Não dá para usar a prerrogativa, olha, hoje eu só vim assistir, vim ser ministrado. É difícil, muito difícil. Sim. Entendeu? Mas a gente tenta driblar os irmãos quando está de férias, e às vezes consegue driblar, e termina os irmãos deixando a gente de férias mesmo. Mas é difícil. É difícil, imagino. Que bênção, que experiência. Eu creio que vocação é aquilo que vem de Deus. Muito embora você pode querer, mas ela vem de Deus. Eu fazia os trabalhos na igreja sem ter a função de fazer. Eu fazia. Como, por exemplo, eu trabalhei como diácono sem ser diácono. Nunca fui diácono. Mas ninguém mandou eu ser diácono. Era uma necessidade da congregação ou o senhor que se colocava à frente? Eu vi o que tinha que fazer, eu fazia. Ok, Eu fazia. ok. Eu exerci função de presbítero quando não era presbítero. Não as questões de ordem sagrada. Mas, por exemplo, visitar os hospitais, visitar pessoas doentes, ir visitar quando estava fraca na fé. Eu era membro da igreja, era um jovem. Eu era solteiro, inclusive. E o pastor não mandava fazer visita. Eu ia fazer, eu tinha necessidade, eu tinha que ir. Ó, fulano ficou doente, enquanto eu não ia fazer essa visita, eu não sossegava. Mudava. Eu me lembro que o pastor chegava no final de semana e falava, pastor, eu tive em tal hospital. Ele falava, como é que você soube? Não, o que me falaram, eu fui lá e tal. Ele tinha surpreso. Então você foi lá, foi, bem. Outra coisa, pessoa com necessidades. Quantas vezes? Eu ainda era solteiro. Resgatando isso, né, do Newton lá, jovem, eu gostaria, se for possível, que o senhor nos apontasse as maiores dificuldades, se são ministeriais ou pessoais, e como o senhor ingressou, né, como o senhor começou na carreira como pastor presidente de campo, inclusive. Sim, então vamos passar essa etapa de quando eu comecei. Eu dirigi 11 anos trabalhando secularmente. Eu dirigi igreja e trabalhava, inclusive nesse período eu cheguei a gerenciar uma empresa. E aí eu adquiri toda a base secular. Nesses 11 anos que eu dirigi igreja, trabalhando secularmente. Liderança e administrativa. Exato. Ok. Quando eu deixei a vida secular para ingressar com tempo integral na igreja, eu já sabia o que era uma vida lá fora. Então aí estava mais fácil conjugar essas duas coisas.